Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Amanda de História. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a quarta remessa de atividades domiciliares que vocês receberam. O tema deste lote de atividades é a água. O texto dessa unidade é a água na história e traz uma retrospectiva sobre a importância deste recurso natural desde a pré-história até os dias de hoje. O texto começa falando sobre os usos da água. Dela depende a sobrevivência de pessoas, animais e plantas. Também se utiliza a água para a agricultura e para a pecuária em grande escala, que iniciaram por volta de 10 mil anos antes da Era Comum, ou seja, durante aquilo que a gente chama de Revolução do Neolítico. A água também é utilizada para as atividades domésticas, como cozinhar e limpar. É usada também na pesca e para a navegação, seja para o transporte de pessoas quanto de produtos, e acaba, portanto, sendo muito importante para o comércio. Por ser tão importante para a manutenção e reprodução da vida, as primeiras civilizações surgiram exatamente nas proximidades dos grandes rios ou lagos. E esta é exatamente a primeira questão. O exercício pede que vocês releiam o texto e identifiquem quais são os povos, e aí depois os rios e lagos que foram importantes para que eles surgissem e crescessem. Novamente, o texto vai trazer informações sobre a água, daí na Idade Média, usada para gerar energia para mover máquinas ainda bem rústicas que moíam trigo, por exemplo. Já entre o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, temos a utilização da água, agora na forma de vapor, para mover trens e máquinas, o que vai dar origem à Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra. No final, o texto aborda as dificuldades atuais que a humanidade tem enfrentado com a falta de água e aponta que este cenário tende a ficar pior se não ocorrerem mudanças em relação, por exemplo, à poluição e outros cuidados com o meio ambiente. Este é o tema da questão 2, que fala sobre a falta de água em Gramado, e você vai responder observando a sua realidade. Se precisar, converse com seus pais sobre isso. A questão número 3 traz um pequeno texto e uma imagem falando sobre os aguadeiros, que eram trabalhadores que levavam a água para as pessoas que não tinham acesso a ela em boa qualidade. Também fala sobre os tigres, que eram responsáveis pela retirada dos dejetos humanos das casas e enviá-los para outros locais. As questões envolvendo esse texto são sobre como é hoje o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, que você e a sua família têm acesso. Novamente, se vocês precisarem, conversem com os pais para poder responder mais facilmente a essas questões. Ali na parte de religião, tem uma cruzadinha que é referente ao texto, e ela vai acabar citando diversos elementos que são relativos à história e aos períodos históricos. Então, fiquem atentos a isso na hora de resolver a questão. Não é difícil, mas vocês vão precisar reler o texto inicial algumas vezes. Por hoje é isso, pessoal. Lembrando que se vocês precisarem, entrem em contato. Pode ser por e-mail ou pelo Messenger do Facebook. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima!